Bora lá, nação, analisar nesse momento a imprensa esportiva falando sobre a preparação do Flamengo para a partida contra o Palmeiras, oitavas de final da Copa do Brasil. E também vamos analisar aqui o Zico falando sobre o nosso ídolo Adílio, falando sobre essa perca que tivemos aí nesta segunda-feira. Vamos analisar nesse momento, então. Gostaria que você chegasse aqui dando aquela moral, deixe o seu like, se você não é inscrito, se inscreva e ative o sino das notificações, tá bom? Cresce esse vídeo, canal Jogo Aberto, canal ESPN Brasil, link na descrição. Vamos analisar então nesse momento. É a quantidade de lesões que nós tivemos neste período, que não tivemos em anos anteriores. De fato, foram muitos atletas no departamento médico recentemente. Alguns titulares importantes, como o Piquerez, que é desfalque certo até o final do ano. A esperança do Palmeiras é contar com o Mike, que não atuou contra o Internacional por dores musculares. E quem sabe o craque do time, quem faz a diferença na frente. Será que Estevão estará recuperado de entorse no tornozelo? O Palmeiras faz mistério. Todos os obstáculos para a decisão de amanhã contra o Flamengo. Para ficar vivo na Copa do Brasil, a montanha a ser escalada é de 2 gols. E já disse isto várias vezes, toda a gente gosta de ganhar dentro do Palmeiras, mas não há nenhum dentro do clube que goste de ganhar mais que eu. Nenhum. E a nossa torcida, os 16 milhões que nós temos, queremos é que já na quarta-feira nos ajudem do primeiro até o último segundo a lutar para o nosso objetivo, que é estar na próxima fase. É isto que o Palmeiras vai fazer. No momento de pressão, Abel Ferreira busca apoio de todos os lados. Dentro, sabe que tem. Para fora, o discurso está alinhado. Como já disse, este ano vai ser contra tudo e contra todos. Este ano, já preparei os jogadores para isso, vai ser contra tudo e contra todos. Neste clima, Abel Ferreira conta com toda a força que puder. Tem o apoio e a admiração de quem já viveu momentos até piores no passado pelo Palmeiras. E depois deram a volta por cima, caras que fizeram história. Eu estou aqui solidário a você. O resultado do jogo não me interessa. Eu estou solidário ao trabalho. Luxemburgo, Abel, o elenco, a torcida, uma união de forças para voltar a vencer e, quem sabe, construir mais uma reviravolta em casa numa noite de mata-mata. Ao mestre, com carinho. Felipão e Abel juntos, só alegria para o palmeirense. Agora, Dedê, quero falar sobre o Estevão. Tem essa expectativa pelo retorno do jogador que tem feito a diferença, que surpreende os adversários, mas independentemente dele, acho que o Palmeiras precisa mostrar mais futebol, hein? Mais futebol, e pela grandeza do Palmeiras você não pode depender só de um jogador. É óbvio que a gente está falando de um jogador que vive um momento muito bom, que é o caso do Estevão. Até acho que ele se precipitou, porque quando ele se machuca contra o Botafogo, foi o mesmo tornozelo, praticamente numa mesma jogada, muito parecida a jogada. Acho que deveria ter tido um tempo maior, ele volta a sentir o tornozelo. Não sei se se ele vai jogar como titular ou não, se vai voltar ou não. Acho que tem que ter uma tranquilidade nesse sentido, para não perder mais tempo ainda o Estevão. Mas fato é que é um jogo extremamente importante para o Palmeiras. Agora, em termos de escalação, a gente vai discutir isso amanhã com mais calma, mas o Abel tem mudado muito de um jogo para o outro. Dá para perceber que ele não está insatisfeito, não apenas com os resultados, isso é óbvio que ele não está gostando, mas parece que ele não acha essa equipe ideal titular. Concordo com você. A hora ele coloca, por exemplo, Felipe Anderson. Esse último jogo, por exemplo, contra o Internacional, o Dudu foi o titular. O G, que é o lateral, a gente imaginava um Marcos Rocha ou um Mike, então ele tem alternado bastante nessa escalação dele. Eu acho que nenhuma dessas escalações dos últimos jogos agradaram o Abel. Ou agradou o Abel. Confronto entre Palmeiras e Flamengo. Cícero Melo também tem acompanhado a despedida do Adílio, entrou aqui na nossa primeira hora. Cícero, passa pra gente então um update de tudo o que está acontecendo por aí e também as notícias do Flamengo, por favor. Pois não, Mari, a gente continua aqui no ginásio Hélio Maurício na Gávea, corpo do Adílio sendo velado até as 2 horas da tarde. Ele morreu aos 68 anos de idade de um câncer no pâncreas. Muita gente chegando para se despedir dele aqui. Quem chegou agora há pouco foi o técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, que jogou contra o Adílio. E nós ouvimos também agora há pouco o maior ídolo da história do Flamengo, Zico, falando de um dos maiores ídolos da história do clube, o Adílio. Ele falou com a imprensa. Vamos ouvir o depoimento do Zico? É uma amizade que ficou, aquele irmão que não é de sangue, mas faz parte da família da gente. Então foi uma situação que a gente sabia que era grave, vinha falando com ele quase sempre,
A gente se comunicava por telefone. E o Adílio, ele tem uma coisa que ele não gosta de incomodar ninguém, não gostava de falar dos problemas dele. A gente tinha que ficar correndo atrás para poder ajudá-lo dessa forma. E, infelizmente, quando o câncer voltou, pelo que eu conversei com os médicos e com a esposa dele, veio muito agressivo e aí tentaram fazer de tudo e não foi possível. Eu ainda fui visitá-lo no domingo, mas estava totalmente sem perceber quem estava ali e tal. É doloroso para todos nós quando perdemos uma pessoa tão ligada a nós, né? O Adílio era um pouco diferenciado, porque ele era muito quieto e de repente ele entrava no meio da roda para soltar alguma faísca, né? Gostava de botar um pouquinho de gasolina, né, a mais no fogo que já estava fervendo. Eu me dei bem com ele porque ele me deixava na cara do gol toda hora, né? E aí a brincadeira era essa. Ele falava, por que você não deu para os outros? Aí ele dizia, não, eu dou para você que eu sei que vai me consagrar, né? Tá, então, o Zico, lembrando passagens com o Adílio, dia muito triste, mas é vida que segue. Vamos falar um pouquinho do futebol do Flamengo. O Flamengo é clube de regatas do Flamengo, mas o futebol é o carro-chefe. O Flamengo treina esta tarde no Ninho do Urubu, depois segue para São Paulo, onde tem um jogo importantíssimo, valendo vaga para as quartas de final da Copa do Brasil diante do Palmeiras. Como venceu o primeiro jogo por 2-0 no Maracanã semana passada, o Flamengo se classifica com vitória simples, empate e até com derrota por um gol de diferença. Se perder por 2 gols de diferença, nos 90 minutos, a decisão da vaga será nos pênaltis. O Flamengo ainda tem dúvidas. 2 jogadores importantes devem participar do treino para ver se tem condições de atuar amanhã. O meia uruguaio De La Cruz, com uma pancada no joelho direito, não tem presença confirmada, e o Everton Cebolinha, que se recupera de dores musculares na coxa direita. Lembrando que o Flamengo não perdeu nos últimos 7 jogos que jogou no Allianz Parque. 2 vitórias, 5 empates no último jogo pelo Campeonato Brasileiro. Na terceira rodada, dia 21 de abril, em São Paulo, empate de 0-0. Gerson vai jogar com o número do Adílio, que é o dele, número 8, e com o nome Adílio nas costas. É a homenagem que o Flamengo, uma das homenagens, estará fazendo ao Adílio no jogo desta quarta-feira. Voltamos aos estúdios aí em São Paulo. Um abraço a todos. Valeu, Cícero. Obrigado, viu? É impressionante esse número, né, que o Cícero traz também, de 7 jogos já no Allianz, que o Flamengo não perde pro Palmeiras. Impressionante, né? Impressionante. Vamos com o Vinícius Nicoletti, então, também, para atualizar o lado do Palmeiras. Mais um dia do Alviverde, também se preparando agora para reverter esse placar na Copa do Brasil. Vinícius. Oi, Bruno, Mari, abraço para vocês, abraço a todos que acompanham o Sport Center. O treinamento acabou agora há pouco aqui na Academia de Futebol, os jogadores já estão deixando o centro de treinamento. O Palmeiras vai ter 2 novidades certas aí para esse jogo contra o Flamengo. O Mike, que não atuou contra o Internacional na última rodada do Brasileiro, porque estava com dores musculares, está treinando normalmente. E o Flaco Lopes, que estava suspenso na rodada do Brasileirão, então os 2 ficam à disposição do técnico Abel Ferreira. Abaixo ao Maurício, que não pode disputar a Copa do Brasil, porque já disputou, que já jogou pelo Internacional. E a dúvida que o Palmeiras vai levar: Estevão, garoto de 17 anos, que já é um dos destaques do time nessa temporada, depois da saída do Hendrick. Ele torceu o tornozelo pela 2ª vez contra o Vitória há 10 dias, está treinando, a gente apurou que está treinando, mas o Palmeiras guarda 7 chaves, como está a recuperação do jogador. Faz mistério até para criar dúvida no adversário, mas como eu disse, a gente apurou que ele está treinando, e aí fica a dúvida se ele terá condições de jogo, mas pode reaparecer na equipe. O Cícero lembrou aí desse tabu, esse jejum que o Palmeiras tem contra o Flamengo. A última vitória em 2017, 2-0 com 2 gols do Daverson, com o Alberto Valentim. O Alberto Valentim era o técnico naquela ocasião. Mas agora não basta apenas uma vitória, precisa de uma vitória por 2 gols de diferença para levar para os pênaltis, ou 3 para avançar a próxima fase sem a necessidade dos pênaltis. Por 3 gols de diferença, o Palmeiras só venceu o Flamengo em casa nos anos 60, na época da Academia de Futebol. Para você ver como é difícil esse momento do Palmeiras. Seria histórico uma classificação no Allianz Parque na quarta-feira. Vale a vaga à próxima fase para o Palmeiras, as quartas de final, e também vale a tranquilidade para os próximos jogos. Tá, então, nação, as informações aí do Flamengo referente a essa partida. Tá aí também a despedida que está acontecendo nesse momento para o ídolo Adílio.
Então é isso daí. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente referente aí ao futebol do Mengão. A gente vai ficar de olho e vamos trazendo pra vocês as informações, tá bom? Deixe seu like, se inscreva no canal e coloca nos comentários já também o seu palpite, tá bom? A gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.